À tarde, começa a nossa transmissão para São Paulo e River Plate, direto do Morumbi. O São Paulo que aposta aí na volta do Pablo. Surpreendentemente, o atacante Pablo se recuperou, está à disposição, Calheiros e amigos do Bom Dia, e deve começar como titular. Havia uma expectativa aí para o Pablo ficar como opção no banco de reservas, mas como ele melhorou bem da lesão no abdômen, então tudo indica que o Pablo voltará como titular do ataque do São Paulo essa noite. Vai ser um retorno importante, né, Calheiros? E Renata, Flavinho e Paulo Lima, porque o Luciano, que é um dos destaques do São Paulo nas últimas partidas, o Luciano está suspenso por 3 jogos, por ter se envolvido naquela confusão no final do último Grenal pela Libertadores. Então, o Luciano está fora. Então, o Pablo vai ser importante a volta dele para o ataque do São Paulo. Lembrando que o Fernando Diniz já não tem 2 peças importantes do meio-campo, né? O Lisieiro, que está certo, era um reserva de luxo, né? Estava sempre entrando, mas o Lisieiro é um jogador importante, está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo, e tem o Daniel Alves, que é o grande nome, a grande contratação do São Paulo, também se recuperando, fase final de recuperação de uma fratura no braço. De repente, aí para as próximas partidas, o Daniel Alves poderá pintar como novidade do São Paulo, que vai enfrentar, né, Calheiros, um River Plate, que também vem aí desfalcado, não tem o Lucas Prato, que está com vetado pelo departamento médico. Tem também o lateral esquerdo Casco, que é jogador importante, que está com coronavírus. Então o time argentino também vem aí desfalcado e está há 6 meses sem jogar, mas é sempre o River Plate, o atual vice-campeão, que nos últimos 5 anos chegou a 3 finais de Libertadores e conquistou 2 títulos. Então vamos passar aí, ó, a provável escalação do São Paulo, com o goleiro Thiago Volpi, pela direita, Igor Vinícius, dupla de zaga, garotada, hein? Diego Costa e Léo, 2 garotos fazendo estreia na Libertadores. E pela esquerda, o Reinaldo. Aí no meio-campo, o Tietê e o Hernanes, mais centralizados, mas pelo lado direito, o Sara, Gabriel Sara, destaque no último empate contra o Santos com 2 gols marcados, e pelo lado esquerdo, o Igor Gomes. E mais à frente, Vitor Bueno e Pablo. Eu aposto na volta do Pablo, assim o Paulinho Boia deve ficar como opção no banco de reservas. Calheiros, Renata e amigos do Bom Dia. Boa, Fernando Caetano. Ótimas notícias para o São Paulo com o retorno do Pablo. Paulo Lima, como é que você está projetando esse São Paulo que vai pegar o gigante River Plate nessa volta da Libertadores, hein? Olha, Renata, a gente tem falado muito sobre essa questão dos clubes, né, de alguns países irmãos aqui, vizinhos, no continente sul-americano, que não retornaram ainda. E a gente viu ontem o Bolívar perdendo, né, para o Palmeiras, da maneira como foi, mesmo jogando na altitude, né? E é o caso do River, do Gallardo, né? Parou, o Campeonato Argentino não começou, desde março não jogam, desde março vem só apenas se preocupando com o cuidado com o coronavírus. Recentemente voltaram os treinos, há praticamente 1 mês aí, né? Quase 4 semanas de treinos. Mas é o River, né? É o River do outro lado, que tem ainda o Borré lá na frente, né? O Enzo Pérez, um personagem maravilhoso, o De La Cruz, né? E até certo ponto o Pinola jogando mais uma vez, o Montiel por um lado. O Fernando falou aí sobre a ausência do Casco lá na lateral esquerda, mas o Andilleri é um jogador de muita importância, né? E tem um goleiro de grife, né, que é o Armani. Então, assim, queira ou não queira, é um River com história na competição, né, bicampeão da Libertadores, perdeu no ano passado para o Flamengo, né? Mas é um time que voltou a treinar praticamente no dia 10 de agosto, como falamos aqui, né? E o São Paulo vem embalado, né? O São Paulo vem embalado aí com as modificações feitas e a presença hoje do Pablo novamente, né? Então isso dá uma força maior, o Igor Gomes voltando a jogar um bom futebol, o Gabriel Sara aparecendo muito bem, e me agrada muito esse meio-campo muito criticado, né? Que são 2 jogadores já bastante experientes, mas me agrada muito, se essa escalação for confirmada, do Tietê com o Hernanes nesse meio-campo do São Paulo, né? Porque você tem o Sara e o Igor Gomes, e até o Vitor Bueno, que não é um cara de muita pegada, mas tem que botar o Igor Gomes e o Gabriel Sara para correr para o Hernanes, pô. Meu amigo, corre aí, se mata aí.
Né? Se acaba o fôlego, mas deixa o Hernanes com a bola limpa para jogar nos pés. Não vai botar o Hernanes para marcar, pelo amor de Deus. O Hernanes é de criação, é de condução, é de organização de jogo. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a questão de obrigação de vencer, né? Eu acho, sim, que a palavra é dura, é forte, ela tem um peso muito grande. Mas jogando no Morumbi, mesmo contra um River, que é, né, um time de experiência, um time tradicional, a obrigação toda é do São Paulo de sair com 3 pontos. Eu vejo assim. Mesmo que a gente falou, né, Paulo Lima? Porque a gente falou ontem para o Palmeiras, serve para o São Paulo, né? Claro que o peso dos adversários é diferente, né? O Palmeiras ontem, com todo respeito, mas enfrentou o Bolívar, conseguiu um excelente resultado. A gente vai mostrar aqui a vitória do Palmeiras ontem em La Paz. Mas eu estou falando na condição, no cenário. O São Paulo tem que fazer valer essa vantagem física que terá essa noite. É inevitável, gente, é inevitável. E além disso, nós vamos falar daqui a pouquinho também das mudanças no River Plate. A fotografia mudou muito do River Plate, que decidiu o título no ano passado, com esse River Plate que vai a campo contra o São Paulo. Deixa eu antes acionar aqui mais uma vez o Caetano. Caetano, a gente fala também, né, muito sobre a tradição do São Paulo, o peso que o São Paulo tem na Libertadores, né, um tricampeão da América, mas esse atual momento do clube, além de ser cercado de questionamentos, o elenco não revela toda essa tradição também, pelo menos na competição, né? Porque dos 27 jogadores à disposição do Fernando Diniz, muita gente, são 12 no total, 12 que nunca disputaram uma partida de Libertadores, incluindo titulares importantes no atual time. Estou falando aqui do Diego Costa, estou falando do próprio Léo, estou falando do Gabriel Sara, o Paulinho Boia que tem entrado. Será a primeira vez. São debutantes na maior competição, na principal competição do nosso continente, Fernando Caetano. Eu imagino que a expectativa também seja grande por esse lado, né? Sem dúvida, né, Calheiros? A exemplo do Palmeiras, né, o Luxemburgo apostando ali no Patrick de Paula, no Gabriel Menino, no Verón. No São Paulo também, como você citou, são vários estreantes em Libertadores. O Fernando Diniz surpreendeu a mudar a defesa, né? Tinha ali o experiente Bruno Alves com o Arboleda, de repente ele lança 2 garotos, Diego Costa e Léo. Pela direita, o Igor Vinícius também tira o lugar do experiente Juan Fran. O Igor Gomes vai se firmando, né, no São Paulo. Aí surgem algumas opções para o ataque, como o Paulinho Boia, né, que não quer ser chamado de Paulinho Boia. O Paulinho também aí estava quase fora do São Paulo, de repente voltou. Brenner, enfim, tem uma garotada realmente que vai fazer estreia em Libertadores. É um elenco que tem um pouquinho de experiência, mas não tanto assim, com muita garotada. E tem o detalhe, né, o Calheiros, hoje o Morumbi era para estar daquele jeito, né, com aquela atmosfera, com 60 mil pessoas nas arquibancadas. Infelizmente, não vamos ter o público, né, por conta da pandemia. Então, o São Paulo vai ter que se apegar nessa vantagem física aí. E tem um outro detalhe, Calheiros, que é importante a gente lembrar, que foi a vitória na terça-feira da LDU, que foi lá no Peru e ganhou do Binacional, né? E o São Paulo perdeu para o Binacional. Bem lembrado. Então a LDU foi lá, já está na liderança com 6 pontos, o que aumenta a pressão para cima de São Paulo e River Plate, né? Então, mais do que nunca, o São Paulo vai ter que vencer hoje à noite e, dependendo dessa garotada que você bem observou, vários estreantes aí na competição sul-americana em busca da glória eterna na Libertadores. Calheiros e amigos do Bom Dia. Perfeito, Caetano. Caetano, se pintar qualquer novidade do São Paulo, né, nessa quinta-feira, a expectativa aí para o São Paulo entrar em campo às 7 da noite aqui no Fox Sports, São Paulo e River Plate. Que jogo é esse? Você volta, hein, Caetano? A prioridade contigo nessa quinta-feira, meu amigo. Ó, Paulo. Tem pergunta aí, Paulo Lima? Não. O Caetano lembrou bem dessa questão da LDU, né? Só que é o seguinte, né? O São Paulo jogou depois do Morro, né? E a LDU não. Bem observado, o Nacional agora jogou mais abaixo. O São Paulo sofreu lá em cima, 4 mil e tantos metros de altura, né? E agora, pressão. O Binacional não jogou lá em cima na casa deles contra a LDU, né? Quer dizer, o São Paulo foi prejudicado sim na primeira rodada. Né? Então, esse é um detalhe que precisa ser visto. Por que o São Paulo vai lá e os adversários do grupo não vão lá no topo da montanha?